Amém. Meus queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Amém? Semana abençoada iniciando, já passamos por uma também que Deus nos abençoou muito, então em tudo dai graça, né? Porque esta é a vontade de Deus, né? Deus nosso Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor, para com todos nós, que a gente possa ser agradecido por tudo que Deus nos faz, tudo que Deus deixa chegar até nós. Muitas das vezes, até mesmo algumas tribulações chegam na nossa vida, para que nós possamos ter a honra de poder aprender um pouco, ser trabalhado pelo nosso Deus. Então, em tudo dá graça. Quero dar uma boa noite também para os nossos irmãos que estão na live, aqueles que vão estar futuramente ouvindo a pregação da palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a você, a sua família, em nome de Jesus, que a graça do Senhor nos alcance cada dia mais e mais. Vamos dar início aqui, irmãos, fazendo mais uma oração em nome de Jesus e depois vamos ler a palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graça porque podemos sair da nossa casa, Senhor, e estar aqui na casa do Senhor, reunido com os nossos irmãos. Nós queremos, Deus, agradecer o Senhor por tudo, porque o Senhor é bom. O Senhor é um Deus que verdadeiramente existe e é o único Deus que existe, é o Criador dos céus e da terra. E nós estamos aqui para render graças ao Senhor, para exaltar o teu santo nome, buscar a tua face, Pai, e a tua presença, para que aqui nessa noite, Pai, tudo que for lido aqui na tua palavra e for dito pela minha vida aqui, Senhor, o Senhor possa estar me usando para que eu possa abençoar as vidas que aqui estão, aquelas que vão ouvir essa mensagem futuramente, ó Deus, e que nós possamos aprender nessa noite e sair daqui, ó Pai, edificados pela palavra do Senhor, para que praticando ela no nosso dia a dia, Pai, os seus ensinamentos, nós possamos ser, ó Deus, pessoas melhores nesse mundo, alegrando o coração do Senhor com os nossos gestos, pensamentos, atitudes, nossos atos, em nome de Jesus. Oramos assim e pedimos a tua direção, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 14, depois a gente vai entrar no 3 e vamos ler até o versículo 7, tá bom? 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a seguir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória seja dada ao Senhor nosso Deus e nosso Pai. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Aleluia. Versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Vamos ler o versículo 8 e 9 também, irmãos. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus,
e edifício de Deus sois vós. Amém? Glória a Deus. Então é isso, irmãos, nós temos aqui um texto abençoado. Esse texto eu já preguei por diversas vezes nele. Nós já fizemos, quando eu era pastor na Igreja Assembleia de Deus, nós já fizemos um estudo profundo nessa carta de Paulo aos Coríntios, principalmente esses primeiros capítulos aqui. É exortação à igreja, é trabalho duro com a igreja, é dizer, olha, nós precisamos amadurecer um pouco mais, porque senão a gente vai ficar a vida toda sendo meninos na palavra. Sem compreensão, como é que você vai ir cumprir aquilo que Jesus te pediu? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós precisamos ter entendimento. Então hoje eu trouxe aqui um tema para essa mensagem que é membros unidos, corpo forte. Membros unidos, corpo forte. Nós vamos entender isso ao longo de tudo que nós vamos fazer aqui. E eu quero lembrar os irmãos, nós estamos no ano que nós temos um lema que é santificação, né? Que é o que a gente, nesse ano, nós estamos com esse propósito de buscar a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. E também faz parte da santificação a maturidade cristã. E como o pastor Marcelo escolheu muito bem, nós tivemos uma revista de escola bíblica aqui sobre a maturidade cristã que nos ensinou muito. Logo em seguida, já não foi nem escolha, já veio mesmo da presbiteriana o caráter cristão, que é o que a gente está estudando agora. Tá? Hoje, lá na sede, eu dei a aula de número 5, que fala sobre unidade. Irmãos unidos, membros unidos, para fortalecer a igreja, para fortalecer o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, nós estamos aí com tudo nas mãos, né? O ditado popular diz, está com a faca e o queijo na mão, é só cortar e comer. Então, nós estamos aí com os estudos próprios, nós estamos aí sendo abençoados por Deus em tudo nessa igreja, muitas vidas sendo salvas em Cristo Jesus, e o trabalho está seguindo. Mas nós precisamos amadurecer de verdade, nós precisamos ter postura de gente adulta para podermos levar o evangelho com assim, aquela como se diz, tipo assim, você levar confiança para a pessoa que está te ouvindo, porque nós não podemos só falar de Cristo e ficar com a vida toda arrebentada por aí, ou então falando um monte de besteira, sem saber o que está falando. Deus exige de nós que nós manejemos bem a palavra de Deus, conheçamos bem, mas que principalmente, como o Tiago escreveu, pratique, porque sem praticar não vale nada. Você pode saber de tudo. Eu posso saber que eu tenho uma doença terrível aqui, mas se eu não procurar um médico para que eu seja curado, ou se eu for lá e o médico me falar que eu tenho, e me dar um remédio e eu não me medicar, não seguir as orientações, o que vai acontecer? Vai continuar do mesmo jeito. Eu só sei que tem, mas não pratica. E aí então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que a gente precisa, irmão Anilton já falou muito bem aqui hoje, nós temos a paz de Cristo, a paz de Cristo está em nós estamos bem, mas a nossa volta, se a gente der uma olhadinha, não é muito longe não, tá, irmãos? É muito terror a nossa volta, tá? É muita coisa assim desorganizada, desorientada, é muita violência, muita coisa, e principalmente nossos irmãos que estão em meio à guerra, os países que literalmente estão em guerra, estão vivendo uma loucura, tá? Então a gente precisa realmente aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E eu queria, antes de entrar aqui no texto, para a gente discorrer nele, falar para os irmãos o seguinte, irmãos, se faltar um membro no nosso corpo, enfraquece, não enfraquece? Se faltar uma mão para você, vai enfraquecer? Bastante, né, mano? Né? Se o cara for esquerdo e faltar a mão canhota, está enrolado. E se for direito e faltar a mão direita, também tá, né? Se faltar um pé, você vai começar a ter problema, vai ter que, no mínimo, colocar uma prótese, vai ter que arrumar um amuleto, uma coisa, ou sair pulando igual um saci por aí, né? Porque apesar que não existe, mas diz que o saci só tem uma perna. Mas aí, irmãos, o que acontece? Nós precisamos entender, faltou um membro, vai dar uma deficiência no corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo, que nós sejamos membros abençoados, sarados, curados. Aceitemos a cura de Cristo Jesus. Diz que Ele veio e morreu por nós. Diz que Ele levou todas as nossas enfermidades, para que a gente pudesse estar aqui sarado, em nome de Jesus, pregando o Evangelho, fazendo parte do corpo de Cristo, participando. É mão, você é mão,
haja como mão. Você é olho na casa de Cristo, haja como olhos, para que verdadeiramente você enxergue o que precise. Mas precisa caminhar para levar a palavra a alguém? Leve. Precisa desembolsar dinheiro? Enfia a mão no bolso e desembolsa dinheiro para que os missionários possam ir e pregar o evangelho. Desembolse o dinheiro para a igreja local, para que ela possa se sustentar. Tudo isso, irmãos, é participar da obra de Cristo, é ir e fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Sem esquecer, irmãos, que lá fora, tá? Estou falando aqui bastante da igreja, mas lá fora nós precisamos dar um bom exemplo. Os membros do corpo de Cristo, quando ele dá um bom exemplo lá fora, ele fortalece o nome de Cristo. Porque o mundo nos testa e a gente precisa ser membro forte, sarado e abençoado em nome de Jesus. E outra coisa que eu quero considerar aqui, irmãos, dentro dessa palavra, é que a divisão, ela enfraquece também, tá? Tudo que é divisão dá uma enfraquecida. Você pode ver, se você tem uma empresa, tá? Você vê uma empresa aí que os membros da empresa ali, os trabalhadores, são todos unidos, junto com os líderes, o dono da empresa. Você pode ver que tem um ambiente gostoso. Você entra na empresa e todo mundo está querendo trabalhar mesmo, porque o povo quer ver o nome da empresa crescer, tá? Lá em Itamarandiba eu tinha uma empresa chamada Eletrônica Megaon. E eu lembro de um funcionário nosso, ele foi para lá bem novo, né, amor? O Rodolfo, ele foi para lá bem novo. Mas pensa num cara que amava a nossa empresa. Sabe o que é amor mesmo pela empresa? Ele ia pelas ruas, ele falava da empresa para todo mundo. Se ele estivesse numa festa, ele falava, não podia nem ouvir um sussurro de um aparelho estragado num canto. Ele já estava lá, olha, na Megaon, viu? Leva lá na segunda-feira. É desse jeito. O cara amava a empresa, sabe? E aí a gente vê como que ele foi útil para nós. Era um menino quando começou com a gente, mas quando saiu de lá, nós paramos a empresa, ele já tinha próximo de 17 anos, e já era um cara que realmente nos ajudou muito. E está sendo uma grande bênção por onde passa também, porque aprendeu a amar o serviço, o trabalho, aquilo que faz, e a gente era muito unido. Então era um cara que realmente levava o bom nome da empresa para todos os lugares por onde ele ia. Que nós sejamos isso, unidos, para que o reino de Deus seja forte, seja espalhado por aí, todo lugar que você chegar, se alguém tirar prova de você, quem é esse Deus seu, você vai falar para ele, fala, olha, o meu Deus é um Deus forte e poderoso. Ele pode até chegar e te falar algumas coisas que possa ser negativa, mas você vai poder dizer para ele, eu tenho testemunho de vida, eu sou uma pessoa feliz em Cristo Jesus, eu sou uma pessoa vencedora em Cristo Jesus, eu posso não ter nada na vida, mas eu sou feliz em Cristo Jesus. E aí, juntamente com os irmãos da igreja, imagina todo mundo nesse mesmo pensamento, que é a oração que Jesus fez por nós, lá em João 17, que eles sejam um como nós somos um, como Jesus estava orando, falando dele, do Espírito Santo e do Pai, que os nossos filhos, né, sejam um, que eles sejam unidos em Cristo Jesus. E aí, irmãos, já finalizando as minhas considerações aqui iniciais, eu estou ouvindo de um testemunho disso, tá? Final de semana passada nós fomos até Itamarandiba, na minha terra natal, aonde eu fui pastor, e fomos numa conferência missionária exatamente da igreja que eu fui pastor, tá? Pensa numa conferência missionária, minha esposa estava comigo e é prova disso aí. Irmãos, é questão de 1.500 pessoas, 1.800 pessoas. A igreja não comportou, teve que fazer uma tenda ao lado para que comportasse, colocar um som profissional, porque era muita gente para poder aquilo atingir a todo mundo. Só para alimentar, porque deram jantar e almoço nos 4 eventos que tiveram para todo mundo. Pelo que eu ouvi falar, coitadinhos, morreram 4 bois nessa história. Mas uma grande bênção, irmãos, né? Mas aí, irmãos, antes de eu entrar aqui, conto um testemunho rapidinho. Por que eu trouxe essa palavra hoje? Por quê? Eu estou hoje na Presbiteriana, nós estamos na fé reformada, né? Eu estou mais feliz aqui, no sentido de bater mais com as minhas ideias, nas minhas leituras da Bíblia. E eu voltei aonde, né, o pessoal lá, a maioria tudo é arminiano e tal, e é reteté de Jesus, é fogo puro, é aquela coisa, é aquela maravilha, e a gente fica até feliz no meio, porque é uma alegria imensa, né? Mas assim,
tudo muito maravilhoso e tal, e entrou a hora da pregação. A hora da pregação, quando chega, os irmãos presbiterianos, que é isso, lê a palavra, explica para nós aí como é que é e tal, porque Deus vai nos dar entendimento. E aí o pastor, né, o missionário que ia pregar, ele começou a louvar. Pensa num homem que canta bem, voz extraordinária. Eu fiquei maravilhado com os louvores, só corinho de fogo. A banda nem tinha ensaiado com ele, mas entrou numa harmonia, unidos, né? E aquilo, irmão, pegou fogo literalmente. E o povo pulava, aquela coisa e tal, mas e o coração do reformado? Fica assim, cadê a palavra? Que hora que vai começar, né? Então eu fiquei com esse negócio em mim, assim, pensando, meu Deus, agora coisa, né? Na igreja presbiteriana, já iria iniciar, ia explicar tudo. Aí, irmãos, mais ou menos 15 minutos só de louvor com o pregador. E eu perturbado, preocupado, mas aceitando, porque estava bonito, aquela coisa e tal, e está tudo certo, Deus é que está fazendo a obra, amém, irmãos? E aí, finalizando aqui essa introdução minha, irmãos, quando chegou num ponto da pregação dele, ele entrou na pregação, muito bem, está tudo certo, e chegou num ponto, ele falou o seguinte, que ficou guardado em mim. Irmão, esqueça denominação, esqueça o que realmente você está pensando no seu coração, jeito de servir a Deus. Se está servindo a Deus, se alguém te chamar, vamos fazer a obra, vamos abençoar isso aqui em nome de Jesus, diga para o irmão, vamos embora, vamos junto, estamos em Cristo Jesus, a mesma fé e vamos junto. Isso ficou guardado no meu coração. A pregação toda foi muito maravilhosa também, tá, irmãos? Tudo certinho. Mas eu estou contando o testemunho porque ficou isso. Aí eu até pensei comigo, se me derem uma oportunidade dentro desse tempo aqui, eu vou chegar e dizer que ontem, na sexta-feira à noite, o primeiro dia, ficou gravado. União entre os irmãos, independente de que tipo de denominação que você está, de segmento evangélico que você está. E aí, irmãos, é onde eu já entro aqui agora. Mas aí eu vim com essa palavra na minha cabeça. União dos irmãos. Esquecer esse negócio de apontar uma igreja tal que ela está errada, que a outra está errada, porque a doutrina dela está meio... Você está seguindo na presbiteriana? Continue. É uma igreja abençoada e abençoadora. Você está na Assembleia de Deus, eu posso dar testemunho, também é. Está na Batista, irmãos, se lá prega a palavra do Senhor verdadeiramente, esteja lá, unidos com os irmãos da presbiteriana, de todas as denominações, que preguem a palavra da verdade, que não fuja dela, tá? E aqui em Corinto estava acontecendo a dissensão, a divisão, no meio da mesma igreja, Paulo, Apolo, e os irmãos, uns escolhendo Paulo, outros escolhendo Apolo, e gerando uma confusão danada. E os membros ficavam, tipo assim, uns num grupinho, outros no outro grupinho, e a briga acontecendo. E aí Paulo chega e diz, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Por quê, irmãos? Primeiro ponto aqui, nós podemos ver. Os versículos 14 a 16. Nós já lemos aqui, eu não vou ler de novo aqui não, mas está falando sobre o homem natural e espiritual. E o finalzinho aí do versículo 16, você pode conferir aí na sua Bíblia, está escrito que nós temos a mente de Cristo. Ter mente de Cristo, irmão, é ter sabedoria, é ter inteligência, é ter bom jeito de lidar com as coisas, saber o que fazer, andar nesse mundo de uma forma coerente, dando bom exemplo, apesar dos pesares, das mazelas desse mundo. Mas se nós temos a mente de Cristo, é isso. A gente tem que estar, né, alimentando o espírito, não a carne, para que a gente possa ter uma mente realmente sábia. A sabedoria vem de Deus. Se você alimentar o seu espírito, você tem a mente de Cristo e você vai agir como cristão nessa terra. É o primeiro ponto. E aí, eu chegando de viagem, fui ler a lição, porque eu tinha que dar a lição desse domingo. Quando eu olho lá o título da lição, unidade. Irmãos, foi um choque para mim assim. Eu comecei a ler a lição, quando eu cheguei no meio dela, eu comecei a tirar foto da lição e mandei para o pastor Sebastião, que é meu irmão de sangue, e é o pastor principal da igreja de Itamarandi. Eu falei, meu irmão, está aqui, ó.
ficou gravado em mim a união entre nós, todos os cristãos que estão na face da terra, que são cristãos genuínos. E está aqui a lição que eu vou dar nesse domingo. E a minha pregação também, que eu vou pregar à noite, vai falar sobre essa unidade da igreja de Cristo Jesus. Sabe? E aí então, quando eu mandei tudo para ele, ele deu uma olhada na lição e falou: Geraldo, que bênção, cara. Que bênção. Porque eu também tenho esses problemas, e todos nós temos. Então eu estou aqui na Assembleia, eu amo o pastor Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, eu ouço as mensagens dele, eu gosto deles, mas assim, tem coisas que eles pregam que fere a nossa conduta aqui de arminiano, assembleiano e tal. E eu falei, aí de vez em quando eu fiquei também meio assim e tal, mas aí Deus me quebrou diversas vezes para eu entender que se juntar as duas coisas, fica perfeito. O problema nosso é ir numa linha só e achar que a gente está com a verdade em nós. Mas se nós realmente unirmos o que a presbiteriana prega, o que a Assembleia de Deus prega, o que as demais igrejas pregam, sempre respeitando os irmãos que estão em cada denominação, porque eles vão seguir uma linha, irmão, não tem jeito, tá? E os outros vão seguir em outra. Mas no final, eles creem em Cristo Jesus para a salvação. Mente de Cristo. No final, eles creem no Pai, no Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, no Deus Uno. 3 pessoas distintas, mas um Deus, um Senhor só. Amém, irmãos? Eles também creem da mesma forma. O resto, irmãos, é resto. O resto são apenas as doutrinas de cada igreja, cada uma levando o seu jeito, porque Deus sabe dos pensamentos de cada um, sabe que nós necessitamos de coisas diferentes, e a própria Bíblia dá margem para uma coisa e para outra, mas aqueles que seguem uma linha de doutrina, siga. Se não está satisfeito, saia da igreja e vai para uma que prega aquela linha que você tem mais entendimento, como eu hoje estou aqui, estou mais confortável aqui, mas eu tenho que respeitar lá, e se eles abrirem uma campanha lá para fazer o bem para o mundo, eu tenho que estar junto com eles, para que a gente, unidos, seremos um corpo forte, abençoado, abençoador, e possamos resgatar muitas vidas para Cristo. Amém, irmãos? Mas o segundo ponto aqui, depois de você entender aí que você tem a mente de Cristo, nós já vamos entrar no capítulo 3, e nós temos aí os versículos de 1 a 3. Esses aqui eu quero ler de novo. Paulo diz o seguinte, depois de dizer que nós temos a mente de Cristo, ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Aí Paulo faz as perguntinhas básicas, Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ciumeira entre os irmãos. Não, porque aquele irmão eu gosto mais dele, Eu gosto mais quando alguém vem pregar. Se for o Geraldo hoje, nem na igreja eu vou. Não tem isso, ninguém nunca falou isso. Mas eu estou dizendo aqui, eu estou começando a ficar igual a assembleiana, andando para lá, para cá. As irmãs já estão meio na câmara ali, como é que eu capto esse cara aqui? Mas não é não. Aí o que acontece, irmãos? Eu gosto mais do Robson, eu gosto mais do Anilton, eu gosto mais do Samuel. Irmãos, gosto de todos. Vamos unir todo mundo, amém? Não, se não for os pastores da igreja que vier pregar, eu não vou nem lá. Queridos, se Deus um dia me honrou, se honrou o irmão Anilton, o irmão Samuel, a irmã Fernanda, qualquer um aqui para estar à frente, seja para louvar, seja para pregar a palavra, irmãos, dê valor, não faça pouco caso não, sabe? Todos que vêm à frente de um trabalho na casa de Deus, um missionário que é enviado para pregar a palavra de Deus, ele está sob a mão de Deus, a proteção de Deus, a bênção de Deus, para poder falar, ser abençoada a sua voz, para que até os confins da terra possa ouvir, e quem crer será salvo em Cristo Jesus. Amém, queridos? Aí Paulo diz para os irmãos, que deve ter sido um choque para eles: vocês são carnais, vocês não estão podendo ainda comer. Eu estava falando na escola bíblica hoje de manhã e até nós demos risada. Se fosse os pentecostais, ele ia dizer: você não está podendo comer o mocotó de Jesus.
Está tomando só leitinho. Porque é o caldo de mocotó, é a comida forte que deixa o corpo forte, né, irmão? Estou falando isso aqui para a gente dar uma risadinha, descontrair um pouco. Mas é isso. Paulo não estava podendo chegar e dizer, meu filho, conserta a sua vida. Porque se falasse com um irmão, qualquer coisa lá, já começava aquela besteirada, aquela choradeira. Ah, vou embora da igreja, vou largar, não sei o que e tal. Pá. Paulo está dizendo, eu estou tendo que falar com vocês com muita cautela. Vocês ainda não estão suportando uma palavra forte, uma exortação da parte de Deus. Irmãos, e como nós temos que nos preparar para receber essa exortação? Porque nós, irmãos, somos falhos o tempo inteiro. Nós precisamos o tempo todo ser mudados, ser transformados. Eu oro com a minha esposa todo dia de manhã, a gente orando, ela saindo do serviço dela, e sempre eu lembro, Senhor, molde em mim, nela, em nós, o caráter de Cristo. A gente precisa ter mente de Cristo, o caráter de Cristo. Nós precisamos andar nesse mundo de uma forma diferenciada. Aí Paulo faz as perguntas e diz, vocês ficam aí com ciumeira? Tem algumas versões que está dizendo invejas, contendas, tá? Fica invejando os outros. Isso tudo é carne. E está acontecendo. Paulo olhou para a cidade de Corinto e viu isso acontecendo na igreja, dentro da igreja. E ele diz, olha, vocês estão andando desse jeito, estão andando na carne. Melhora essa conduta de vida, porque desse jeito que vocês estão fazendo, Deus não agrada. Porém, vocês aprendem, e na verdade nunca aprendem nada. Ouvem, não põem em prática nada. Aí vocês continuam necessitando de eu chegar aqui e pregar as primeiras coisinhas como a crianças na fé em Cristo Jesus. Então, irmãos, maturidade cristã, ela vem com a gente ler a palavra, mas não só ler, estudar a palavra. Aprendendo isso, a gente precisa pôr em prática. E precisamos, irmãos, enfrentar inclusive desafios. Vida cristã é enfrentar desafio nessa terra. Se a gente andar de acordo com o que o mundo está andando, é tranquilo. Você vai do jeitinho que eles estão andando. Mas o mundo anda de um jeito, e a Bíblia o tempo inteiro nos mostra que o que está aqui está na contramão do mundo. Se nós andarmos igual a eles, a gente está seguindo do jeito que o mundo quer, do jeito que o diabo gosta. Agora, se nós entrarmos aqui na palavra, estudarmos, entendermos, e com a mente de Cristo agirmos aqui na terra, vai ser diferente. Pode ser que alguém até queira te repreender, falar que você é chato, que você é isso, que é aquilo, não sei. Mas, irmãos, nada disso vai prejudicar a sua vida. Falatórios por aí, condenação injustas, não. O que vai fazer toda a diferença na sua vida é que se você agir conforme o que a palavra de Deus diz, você será abençoado nessa terra. Você pode sofrer várias repreensões, mas que no final da sua carreira você vai fazer igual Paulo disse: acabei a carreira, guardei a fé, fui fiel ao Senhor. Certamente ele poderia falar mais um monte de coisa, errei, pequei, fiz tanta besteira nessa vida, mas o Senhor me perdoou de todos os meus pecados. Estou indo embora agora, mas sei que estou salvo em Cristo Jesus. Então, queridos, vamos ficar unidos, fortalecendo o corpo de Cristo, deixando de lado isso aqui que Paulo está dizendo, esse negócio de inveja, ciúme, contenda, divisão. Larga isso. Seja qualquer um de nós aqui que possamos estar dentro de uma situação dessa, ou se vier isso para nós em algum tempo da nossa vida, vamos lembrar dessa pregação de Paulo aos Coríntios, que a gente possa ter a mente de Cristo, ser forte, unidos para que o corpo de Cristo seja forte, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos aqui dar sequência, tá? Que depois da gente crescer espiritualmente, irmãos, nós vamos ver aí que nos versículos 4 ao 7 vai falar exatamente da divisão dos membros, né? Vamos dar sequência aqui, versículo 4 até o 7 diz o seguinte: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então,
Eles estavam crendo em Paulo, estavam crendo em Apolo. Os dois homens abençoados de Deus, certamente, levando uma palavra verdadeira, né? Paulo, por exemplo, está aqui os escritos dele. Apolo, certamente, uma grande bênção também. Mas aí, irmãos, dois líderes abençoados dentro da igreja, e não é que tem grupo para um e para outro. Tá? Quando eu era pastor lá em Tamarandiba, o que acontecia? A gente fazia nosso trabalho no bairro lá chamado Bairro da Fazendinha, e o meu irmão, o pastor Sebastião, fazia lá na sede, que é no bairro São Geraldo. E muitas das vezes nós tivemos que fazer reunião com os membros da igreja para a gente entender, explicar para eles. Gente, não tem diferença entre as duas igrejas. Mas tinha gente que ia na igreja de Fazendinha, queria ficar lá. Tinha gente que ia na igreja sede, eu vou largar a Fazendinha, eu vou para a sede, porque o pastor Sebastião é melhor, porque o pastor Geraldo é melhor, porque tal pessoa louva melhor, porque isso, porque aquilo. Mas aí, irmãos, a gente tem que analisar bem. De repente a igreja do Fazendinha lá era mais próxima, a igreja aqui do bairro Cascata é a mais próxima dos irmãos aqui do bairro Cascata. Por você às vezes ter uma condição legal, você pode pegar seu carro e ir até o bairro Lindéia, de repente você vai lá e vai achar melhor a outra igreja, seja pelo movimento, ou a quantidade de gente, sei lá e tal, pode ser. E de repente você vai sair daqui para ir lá no bairro Lindéia, ou vai até uma outra igreja presbiteriana, ou qualquer uma outra aí, porque você está achando que o movimento lá está melhor. Irmão, se Deus te dirigiu para lá, tudo bem, mas não vá falar que aqui é ruim, que as pessoas que estão aqui estão pregando mal, ou que estão fazendo qualquer coisa. Não, essa porta está aberta porque Deus abriu. As pessoas que estão aqui hoje são pessoas abençoadíssimas nesse lugar, fazendo a obra de Deus. Não desmereça qualquer um que fizer um trabalho aqui nessa igreja, seja unido com a liderança dessa igreja, até porque os pastores dessa igreja aqui são os pastores do bairro Lindéia, são os pastores lá de Carmópolis de Minas, apesar de estar lá o pastor Edson, que é o líder de lá, mas quem comanda por enquanto lá, que é uma congregação nossa aqui, é o pastor Marcelo e o pastor Rui. Orem pelos pastores, orem pelas famílias dos pastores, abençoa para que eles tenham uma vida mais sossegada, com os filhos abençoados. Ore para que eles sejam fortes, que o ministério deles cresçam, para que todos nós possamos ser abençoados. Ora pelos professores de escola bíblica, pelas professoras irmã Giane, a irmã Fernanda, as demais irmãs que cuidam das crianças aqui na casa do Senhor. Orem pelas irmãs, os irmãos do grupo de louvor, que louva a Deus, que estão aqui empenhados, chega horas antes para poder ensaiar a mensagem musical, os louvores ao Senhor nessa casa. Ore pelas irmãs de oração dessa igreja e de todas elas, mas não forme grupo para dividir a igreja. Formem grupos fortes para fortalecer ainda mais a igreja, mas para ficar um contra o outro, não, de forma nenhuma. Grupos individuais dentro de uma mesma instituição, dentro de um mesmo reino, que é o reino de Deus, por exemplo, é destruição, é enfraquecimento. Se você ficar de um lado, o outro de outro, e um brigando, e cada um tentando ser melhor do que o outro, vai acontecer isso aqui que aconteceu naqueles tempos com os coríntios, que uns estavam preferindo Paulo, outros preferindo Apolo. E Paulo chega e diz: olha, vocês estão crendo no que eu prego, estão crendo no que Apolo prega, mas quem é que nos deu essa sabedoria? É o Deus único, da unidade. É o mesmo Deus que habita dentro de vocês. E vocês precisam receber o que a gente está pregando, unir essas duas forças, já que tem uma diferença entre mim e Apolo. Então, pega as duas forças, una, porque tudo é bom, tudo vem de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, unidos num propósito, salvar o homem dessa desgraça total, que é a perdição da alma, é o ir para o inferno. Aí Deus quis assim, que houvesse Pai, Filho e Espírito Santo, em comunhão, em união, para que o homem pudesse ser salvo. Que grande bênção. Se a gente pensar nisso, irmão, a gente nunca vai pensar em divisão, principalmente dentro de igreja. Nunca. Porque o Pai, Filho e Espírito Santo estão unidos para nos salvar. Amém, queridos? Então imagina isso, né? Que lição para nós aqui hoje, como foi para os coríntios naquela época.
E a gente agora, irmão, já vamos partindo aqui para a conclusão, tá? Tá vendo que mensagem rapidinha, mas abençoadora, né? Mas a gente já está aqui na conclusão, irmãos. E os versículos 8 e 9, né? Que são os últimos que nós lemos aqui, vai falar o seguinte. Deixa eu ler aqui junto com os irmãos de novo, versículo 8 e 9 aí. Vamos ler. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho, o seu próprio trabalho. Então, o que Paulo fez, ele vai receber a recompensa dele pelo trabalho que ele fez, tá? O que Apolo fez, vai receber a sua recompensa. A recompensa que Deus dá, o galardão, é único para mim, para minha esposa, para o irmão Anilton, para a irmã Fernanda, irmão Samuel. Cada um vai ter a recompensa de Deus daquilo que você fez, a obra que você fez aqui nessa terra. Mas aí, irmãos, quem dá isso é o próprio Deus, tá? Segundo o próprio trabalho que cada um fez. E o versículo 9 vai dizer, porque de Deus somos cooperadores. Então Paulo está dizendo, nós somos trabalhadores na lavoura de Deus, na obra de Deus. A gente coopera com Deus, nós não somos nada, a gente apenas somos cooperadores de Deus. E o que ele vai falar dos que estavam ouvindo? E aí ele diz, ó, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Nós estamos trabalhando para que vocês cresçam, deem fruto. Lavoura de Deus é para dar fruto, amém, irmãos? Edifício de Deus, casa, edificação, para que vocês sejam edificados em quê? Na rocha inabalável que é Jesus Cristo. Hoje eu estava vendo, eu apoio praticamente tudo que aquela instituição lá, aquele canal Brasil Paralelo faz, gosto muito, sou cadastrado lá, trabalhos especiais. Aí eles estavam falando hoje da morte do Papa, colocou lá um detalhe a respeito. E aí a pessoa que estava falando, certamente católica e tal, trouxe uma visão católica daquilo ali, explicando que o Papa que morreu, né, era o último representante de Pedro na terra. E aí citou que Jesus Cristo fundou a igreja dele em Pedro, né, na pessoa de Pedro. Eu até deixei um comentário e falei, a gente ama muito tudo que vocês fazem, mas essa questão aí de ser fundada a igreja de Jesus Cristo em Pedro, e os papas serem Pedros que vieram, da medida que foi morrendo os Pedros e os papas, isso está errado, é só ler lá que vocês vão entender. Jesus fundou a igreja nele, ele é a pedra, ele é a rocha, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, sobre ele, Jesus Cristo, ele fundou a igreja dele. Né? A gente tem que pôr um comentáriozinho de vez em quando para não passar, ver o negócio está errado e a gente não falar nada. Tudo bem, se vai mudar, mas se não muda também, mas assim fica lá um comentário para que aqueles que têm a mesma fé, que têm o conhecimento da palavra de Deus, possam olhar e falar, não, tem alguém aqui que está falando aquilo que é. Tá, irmãos? E aí a gente vê aqui agora, justamente Paulo dizendo isso aqui no final. Os trabalhadores, o irmão Samuel, a irmã Fernanda que está na direção dessa igreja, o irmão Anilton, a irmã Giane que está cuidando das crianças, e os demais irmãos do grupo de louvor, pastor Marcelo, pastor Rui, todos são colaboradores, pessoas que participam, ajudando essa igreja a andar, a funcionar, abrir as portas, fechar, pagar as contas, sabe, irmãos, para que vocês cheguem aqui, os bancos estejam limpos, para que vocês possam assentarem, ouvir a palavra de Deus, a boa palavra de Deus. Eu estou aqui para pregar, sou um colaborador, sou ouvinte também da palavra, todos nós somos, mas a lavoura está aí, o povo está aí, para ser edificado, para ser trabalhado, para, se ainda é uma semente, não pode ficar só na semente, a semente só, se ela murchar lá, ela morre e depois acaba. Mas se ela for uma semente que cair numa terra boa, ela vai germinar, ela vai nascer, vai crescer e vai dar frutos, e muitos frutos. Tá? Então, você que é um pregador da palavra de Deus, você que é uma pessoa que louva a Deus, faça isso sentindo que você é muito importante. Você está na frente da batalha, você está na frente da guerra, você está na frente do trabalho. Você é o porta-voz de Deus aqui nessa terra, levando a mensagem do Senhor.
Aí você vê um outro pregador pregando, vê um outro que canta, por mais que ele seja diferente que você. Não desmereça o que você faz, mas também não desmereça o outro, principalmente o outro. Não desmereça, porque ele está fazendo para Deus. Una as forças. Paulo exorta aqui os irmãos de Corinto e exorta nós hoje, o próprio Deus nos exortando, que a gente se una. Assim como foi a minha experiência, né? Voltando aos tempos de assembleiano, estando dentro de uma conferência missionária, irmãos, sabe? Homens de Deus que revelam, sabe? Ali chamam. Margarida mesmo estava com o coração apertado na sexta-feira à noite, lembrando do menino que nós consagramos lá na igreja, tá? Por nome de Arthur. Lembrando, ela ficou com isso guardada na cabeça dela. No sábado à noite eu fui e ela não pôde ir. Mas aí não é que no meio daquele monte de gente, milhares, né? Centenas de pessoas, ou milhares, ele chama, traz à frente e fala a vida do menino todo, com alguns problemas, tá? Que ele tem, e esmiuça tudo. Só que o cara veio de Brasília, ele não conhece. É aquilo que o pastor Marcelo fala, existe. Não é essa pataquada que fica por aí toda hora, revelando aquela coisa e tal, falando que vai ser batizado com o Espírito Santo, vem cá que eu vou te batizar. Não é assim. Mas tem a hora que chama e a gente sabe, isso aqui é de Deus, porque não tem condição do homem fazer isso. É nisso que a gente tem que analisar tudo, ser coerente, né? Pastor Hernando Dias Lopes, pastor Augusto Nicodemo, sempre fala disso. Nós não desprezamos o Espírito Santo de Deus. E muitos arminianos às vezes pensam que a gente despreza, a gente acha que não tem nada. Tem, irmãos, até hoje pode ter. Só que quando Deus faz, todo mundo vê. Um dia perguntaram, e o profeta? Que profeta que é verdadeiro? É só responder, é o profeta que profetiza e acontece o que ele profetizou. Profetiza para o futuro e a coisa acontece. É isso que está lá em Deuteronômio dizendo. O profeta verdadeiro é o que profetiza e acontece o que vai acontecer. Como Isaías profetizou que Jesus Cristo nasceria. Anos e anos e anos depois, nasceu do jeitinho que foi. Morreu do jeito que Isaías disse que morreria. Jeremias, 23 anos pregando, profetizando, dizendo, ó, vai acabar esse negócio aqui. Pô, a gente prega, vocês não mudam, Deus está dizendo, vai vir a ruína sobre Jerusalém. E outros profetas também da sua época assim fizeram. Um dia Deus deu poder a um pervertido para ir lá e destruir Jerusalém. E assim aconteceu. 70 anos no cativeiro. Nos Salmos a gente vê como que aquele povo chorava. Que aqueles que aprisionaram eles chegavam, por que vocês não cantam aí uns hinos daqueles lá que vocês cantavam no dos tempos? Não dá para cantar, é difícil. É só ruína, é só tristeza. Perderam os filhos, perderam praticamente tudo. Pouquíssimas pessoas estavam ali, porque o resto morreu tudo. Acabou com tudo. Jerusalém, os muros foram derrubados. Quando derruba os muros de uma cidade, não acabou. Porque entra tudo que é tipo de gente pervertida, os ladrões, os salteadores. Quando arromba a porta da nossa casa, leva tudo o que quer. Irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, que a gente seja unido, que as igrejas sejam unidas, para que não falem mal dos outros. Nós estamos num tempo facílimo de falar mal dos outros. É só dar um clique e ir atrás de um pervertido na internet. É só fazer isso. Aí viu falar mal de um pastor, mas não importa. Tem pastores aí que eles são bem falados e mal falados demais. Eu não vou tomar partido se eu não conheço a vida do sujeito. Não vou tomar partido, eu não compartilho, eu fico ouvindo. Mas não vou ficar espalhando aquilo, sabe? Tem coisas que, né, coisas boas, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Nisso pensai, falai também, espalhe isso. Mas coisa que é para denegrir a imagem de um cristão, irmão, por favor, não compartilhe isso. Unam, é muito melhor. Se estivermos unidos, o corpo de Cristo será muito mais forte para poder resgatar vidas, exatamente para Jesus. Amém, queridos? E como viveremos, irmãos, diante de tudo isso, né? Porque
nós precisamos entender, mas aí nós precisamos colocá-lo em prática. Eu deixei aqui 2 aplicações para nós aqui nessa noite, que é a primeira coisa que nós temos que fazer, diante de tal palavra, né? Que a conclusão nossa aqui foi que em qualquer posição, né, que estivermos, somos dependentes de Deus, e que líderes, os irmãos em Cristo, todos têm que estar unidos, e as denominações evangélicas sérias, genuínas, têm que estarem unidas, independente do segmento que elas seguem. Umas dizem que Jesus Cristo vai voltar e que arrebatará a igreja, e aí então vem a grande tribulação. Nós já pensamos que no meio da grande tribulação é que a igreja vai ser retirada. Mas e aí? Alguns creem que o milênio é literal, outros creem que não. Aí eu vou ficar brigando com o irmão, discutindo com ele por causa disso. Isso não depende da minha salvação. O que depende para eu ser salvo é crer em Cristo Jesus. É só isso. Então vamos focar nisso, amém? Aí, irmãos, como viveremos então? Em primeiro lugar, aceitando o alimento sólido para crescermos espiritualmente, tá, irmãos? Porque com a mente de Cristo teremos discernimento em tudo. Então, eu já falei isso aqui no início, mas o que é alimento sólido? É a exortação de Deus. Lê um texto bíblico, você viu que ele veio de encontro com a sua vida e falou: olha, você está errado nessa conduta sua, conserta a sua vida. O irmão Geraldo veio aqui, pregou, você viu que a gente expôs a palavra correta, o irmão Geraldo não inventou coisas aqui. Então, você sentiu que você está numa posição que precisa de mudança, receba esse alimento para a sua vida, mude de atitude. É isso. Receba o alimento sólido. Você não precisa mais de leitinho. Você já está na igreja há quanto tempo? Cada um aqui tem um tempo, mas tem gente que pode estar na igreja, de repente até vindo de outras igrejas, há mais de 10, há mais de 20 anos. Eu, por exemplo, já estou na igreja há muito tempo, mais de 20 anos. Aí hoje, se eu não tenho entendimento da palavra de Deus, ainda mais que me usam para pregar, imagina eu aqui falando um monte de baboseira para vocês. Pastor Marcelo não deixaria eu voltar nessa igreja aqui, certamente, sabe? Então é assim, aí você sai por aí, cristão presbiteriano abençoado, e sai falando um monte de asneira por aí, entendendo a palavra, conhecendo a conduta dos pastores dessa igreja, dos líderes dessa igreja, sabendo que tudo que eles estão fazendo está dentro da coerência bíblica. Aí você sai praticando outras coisas por aí e faz vistas grossas para tudo e dá um testemunho horroroso para o mundo. Irmãos, vamos receber o alimento sólido para que a gente cresça espiritualmente em nome de Jesus. Amém? É assim que a gente vai começar a viver. E o segundo ponto aqui, irmãos, como viveremos, né? Nós vamos então estar estando fortes e preparados, irmãos. O que a gente vai fazer? Nós vamos pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo para toda criatura. Nós às vezes temos uma visão de que missionário é enviado e vai a outras partes do mundo, nações, tudo isso existe. São os missionários que realmente Deus chama, ele sai, como saiu Abrão da sua parentela e foi para um lugar que Deus ainda ia mostrar. Tem vezes que o missionário sai daqui e não sabe nem aonde vai ficar. E some por esse mundo afora aí. Às vezes é morto, porque no lugar que ele vai não é aceito pregar a palavra de Deus, em muitos países não é. E ele é morto. Isso é missão. Mas a maior missão, eu acredito, é nós estarmos na condição de pregadores da palavra de Deus. Não na frente de uma igreja, que nem todos Deus dá esse dom de estar aqui, desembolando aqui, falando aquela coisa e tal. Mas, irmãos, para aquele irmão, para aquela pessoa que está à sua volta no dia a dia, no seu trabalho, na escola, você ama aquela pessoa, um irmão seu de sangue, uma irmã, um pai, uma mãe, que você olha e vê, meu Deus, pelo que eu entendo aqui da Bíblia, pelo alimento espiritual que eu já comi, pelo aprendizado, a parte espiritual que fala mais alto em mim, eu estou vendo essa pessoa que eu amo tanto indo para o inferno, e eu não falo nada, é meu vizinho, é uma pessoa de sangue minha, e eu
Sabe, às vezes, irmão, não é para falar no meio do povo, ficar exortando, aquele blá blá blá, aquela discussão, não é isso. Quem é forte em Cristo Jesus, ele chega, de repente chama a pessoa no canto. Fala, meu irmão, vamos, né, vamos bater um papo, vamos num restaurante, de repente você paga até um jantar para a pessoa, vai ficar todo feliz. E bata um papo e fala, olha, eu te amo tanto em Cristo Jesus. E eu estou vendo uma conduta sua, que eu vou te mostrar aqui na palavra de Deus, o quanto ela é fora da vida daqueles que vão para o céu. E você é uma pessoa que crê em Deus, você diz que quer ir para o céu, só que nessa conduta você vai para o inferno. Isso, irmãos, é ter autoridade na palavra de Deus, falar diretamente com a pessoa e não contar. Eu já falei isso para vocês aqui. Se você falar isso para outras pessoas da vida que o irmão está levando ou da irmã que está fora, você está fofocando. Isso Deus desaprova. Não é fofocar, é chegar direto na pessoa que Deus enviou você para falar. Missionário é esse. Aí você chega, exorta, dá o alimento sólido para ela também. Irmãos, pode ser que no dia até vire as costas para você, mas você fez o que é certo. Você está na autoridade de Cristo Jesus, você pregou para aquela pessoa. Aí, tempo passa, e pode ser que um dia você vai ver ela numa posição, você vai falar, o que ela faz hoje, um dia eu falei para ela. E aí, irmãos, vem a alegria enorme em nós de saber, participei da salvação dessa vida. Olha como mudou a conduta desse irmão, dessa irmã. E aí, irmãos, foi uma coisa que o missionário disse para o Arthur lá, esse menino. Você vai ir aonde muitos não podem ir, porque você está lá no meio. Eles vão te ouvir, não vão ouvir outras pessoas, mas vão ouvir você, que era um deles. E eu creio nisso, irmãos. Que Deus abençoe, né, amor? Que daqui uns tempos a gente possa ouvir que esse Arthur, que isso foi uma profecia de Deus para a vida dele, que ele foi sarado, curado, e que em nome de Jesus, ele está resgatando vidas para Cristo. Amém, irmãos? É isso que Deus me deu para trazer para vocês nessa noite, muito maravilhado com tudo que Deus fez comigo, desde a semana passada até agora, e eu estou compartilhando com os irmãos aqui, algo que Paulo compartilhou naquele tempo com os coríntios, e hoje, aqui na igrejinha do bairro Cascata, aqui o lugar que o Senhor abençoou, para que durante quase 30 anos essa igreja estivesse aqui, crescendo na graça e no conhecimento, tá? Quantas vidas já passaram por aqui? E está sempre passando, entra, sai, mas todas aprendem a palavra da verdade, porque nós pregamos aqui a palavra da verdade. Amém? Mais fortes em Cristo, mais unidos para que o corpo de Cristo seja forte, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor. Aleluia. Ó Deus amado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus Santo, verdadeiro, fiel, Deus que deixou para nós escrito essas palavras tão maravilhosas, Deus, que em poucos versículos que a gente lê, nós aprendemos tanto, e hoje aqui o Senhor falou conosco da unidade em Cristo Jesus, que se nós, como membros do corpo de Cristo, formos unidos, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor na terra, será forte. Que o Senhor nos ajude, que nossa conduta daqui para frente seja, Pai, alimentar do alimento espiritual, do alimento sólido da palavra do Senhor, aceitando a exortação do Senhor, consertando a nossa vida, indo, dando testemunho, pregando o evangelho a toda criatura, na autoridade do Espírito Santo do Senhor. Meu Deus, obrigado por habitar em nós, nos convencendo da justiça, do pecado, do juízo. Obrigado, Deus, por nos dar a fé para crer em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o único Salvador, aquele que veio, viveu aqui, nos mostrou, ó Deus, como que podemos viver nessa terra de uma maneira santa e abençoada, e morreu por nós, para que todo aquele que nele crê, possa ter a vida eterna. E aqui está um povo que crê no Senhor Jesus, por isso temos certeza da nossa salvação. Meu Deus, que essa semana que se inicia hoje seja uma semana abençoada,
Que o Senhor abençoe nossos irmãos aqui do bairro Cascata, aqueles que estão aqui, aqueles que também não vieram hoje, que não puderam. O Senhor sabe da situação de cada um. Que o Senhor abençoe nossos irmãos que estão nessa live, ou mesmo, Deus, assistindo essa mensagem, Deus, ouvindo essa pregação, depois desse tempo que nós estamos aqui. Que o Senhor abençoe as famílias, em nome de Jesus, e que todas sejam fortes em Cristo Jesus e unidas para que o corpo de Cristo seja forte, engrandecido, glorificado nessa terra, em nome de Jesus. Nós oramos assim, ó Deus, e te agradecemos. Que o Senhor abençoe a vida dos nossos pastores, pastor Marcelo, pastor Rui, suas famílias e seus ministérios, para que eles continuem fazendo essa obra extraordinária do Senhor, pregando a sua palavra e abençoando nossas vidas, Pai, para que a gente possa aprender cada vez mais e sermos abençoados e edificados em Cristo Jesus. Nós oramos, Pai, também nessa noite, pelas demais igrejas, todas as denominações que pregam a palavra genuína do Senhor, que seguem verdadeiramente aquilo que é a doutrina do Senhor, a doutrina da graça. Que o Senhor abençoe nossos irmãos em Cristo espalhados por todo o mundo. Em nome de Jesus oramos assim, Pai, e pedimos ao Senhor, coloque em nós a união do Teu Espírito Santo, para que sejamos unidos e possamos fortalecer o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor na terra. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós aqui, com todos os nossos irmãos em Cristo espalhados sobre a face da terra, agora e para sempre, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, tenham uma semana abençoada em Cristo Jesus, amém.